Aqui eu trouxe o famoso empecilho que eu havia comentado, tinha dado um spoilerzinho para vocês da entomologia lá atrás, que é sobre a parte toxicológica, o laudo toxicológico, tá? Essa tabela aqui, gente, eu trouxe do laudo dela também, do laudo da Vitória. Ó, pessoal, é do laudo, do próprio laudo, tá, gente? O que eu risquei ali foi só a palavra do líquido vermelho, para não, caso houvesse algum problema. Algum problema, sim. Deu uma riscada ali, mas é só para ali, ó, vocês verem, acompanhar na tabela. Aí tá toxicológico, substância para qual eles pesquisaram, a substância que estava presente, a amostra biológica na qual foi feito o exame, então o sangue, então foram retiraram o sangue dela para fazer a pesquisa dessas substâncias. E ali, ó, a gente pode ver algumas ali, ó, por exemplo, drogas de abuso não detectado, fármacos rotineiros, né? Por exemplo, se a pessoa tomava algum remédio, né? Tá. Tem como a gente saber ali pela perícia, a toxicologia forense, que a gente chama, né? É isso aí, tá vendo? Mais uma área presente. Todas as áreas trabalham em conjunto, só que já é toxicologia forense, entendeu? E a toxicologia forense, eu vou mostrar para vocês agora que influencia, por exemplo, na entomologia forense. Então, elas têm que ir conversando. Uma tá ligada à outra. Exatamente, elas têm que ir conversando, né? Aqui a gente vê, ó, alguns fármacos rotineiros, né? Algumas coisas assim, se ela estava tomando algum remédio. Aparentemente, não detectado, não tinha nada. O que foi encontrado foi álcool etílico, 7 decigramas, né? Que a gente fala ali, que é por litro, né? Certo. E o que isso significa, né? Álcool etílico é como se fosse, não é porque ela bebeu, não significa que ela se embriagou, tá, gente? Okay. Álcool etílico, só para vocês explicarem, porque tem muita gente, a mídia, às vezes alguma galera que tem acesso a essa parte toxicológica tem criado uma confusão. Não necessariamente, a Vitória foi embriagada, algo do tipo. Não necessariamente eu vou explicar o motivo disso, tá? Ali, durante a decomposição do cadáver, que a gente falou que tem a presença de bactérias e fungos ali fazendo a decomposição, ali quando eles fazem decomposição, nada mais, o cadáver para eles nada mais é do que a matéria orgânica morta. É uma matéria que já morreu e precisa voltar para a terra, vamos dizer assim. A gente costuma brincar até mesmo com a Mari que os fungos eles são maiores conhecedores do ecossistema da Terra, porque eles estão presentes em todos os lugares. Todos, então, desde o início até o fim. Aonde tem matéria viva, tem a presença deles, porque eles são conhecidos como lixeiros da Terra, eles precisam fazer a decomposição. E aí onde eu quero chegar com isso, né? Quando o cadáver está ali, ele não oferece mais resistência, ele é uma matéria orgânica morta para os fungos e as bactérias se alimentarem, eu vou chamar assim para vocês compreenderem. Quando eles vão fazendo ali essa decomposição, isso gera produtos das reações metabólicas deles, tá? E uma dessas reações metabólicas é a tão conhecida, como a gente vai saber agora, a fermentação. O produto da fermentação é o álcool etílico, gente. Então, ele é decorrente do processo de decomposição do corpo da Vitória. Então, doutor, pode falar. Eu vou perguntar porque está o chat inteiro e a mesa se pergunta. Existe algum indicativo de que Vitória estava grávida? Esses exames, eles podem nos trazer algum indicativo disso? Se pode trazer, sim, óbvio, né? Tudo ali referente ao laudo ali, eles fazem porque eles julgam importante de alguma forma no laudo. Mas trazendo o caso da Vitória, eu não trouxe algum pedaço referente a isso, mas eu vou falar porque eu lembro de cabeça, porque eu li aquele laudo. O que me constou no laudo do IML específico da Vitória, para vocês que estão aí assistindo, não é um achismo meu, tá? Isso foi retirado do inquérito, tá? Consta que não tem nada, não tem a presença de gravidez. Só que como eu falo para a doutora Raquel, para a doutora Mari, a gente fica limitado a esses documentos, tá? Se Alex, estivesse lá para fazer análise, talvez eu pudesse ver se tem alguma coisa a mais, se tem a presença de alguém. E eu vou falar uma coisa importante aqui para vocês. Durante uma investigação, um homicídio, principalmente se eles identificam que o cadáver é feminino, bom, pelo menos na região que eu moro, né, é orientado para eles como protocolo da polícia. Já estive lá para falar com rigidez. Eles datam como quase obrigatório você ter que olhar o útero da mulher para saber. Porque sim, acredito que seja um protocolo padrão, né? Doutora Raquel pode falar comigo.
pode afirmar em relação à lei, porque isso, gente, muda a gravidade do crime. Tá? Na verdade, ele torna um outro delito tão grave quanto. Exatamente. Você ali, né, ocorreu um homicídio de uma mulher grávida, como se fosse, para vocês entenderem melhor, duas vidas. Duplo. Exato. Exatamente. Duplo. Duas vidas. Duplo. E por isso que isso acaba se tornando um protocolo. Então, não é que talvez eles tenham esquecido de buscar. Não, gente, isso eles têm que ver. Eles são orientados para ver. É um protocolo, entendeu, pessoal? O sexo feminino. É um protocolo. Um cadáver feminino, eles têm que averiguar se tem ou não tem, porque isso muda a gravidade do crime. Tá? Sim. Então, bom, segundo o laudo, e respondendo a pergunta da doutora Raquel, lá constava que não tinha nada. Mas nenhum indicativo nesse toxicológico, nos demais laudos. Não, toxicológico também não, tá? Ali até porque aqui o toxicológico, doutora, aqui está referente, no laudo dela, está referente mais substâncias, no sentido, substâncias de fora para dentro, vamos dizer assim, para você entender. Né? Álcool, um remédio, alguma droga, né, por exemplo, algo desse tipo, entendeu? E não, por exemplo, exames hormonais. Isso é importante também. Tá, gente, quando a mulher tá grávida, se tem uma alteração nos hormônios da mulher, tá? FSH, LH, esses hormônios da mulher, eles mudam, tá? Dá para saber. Altera-se tem um indicativo sanguíneo mesmo, fisiológico. Altera, hormonal. Com certeza. Altera. Então, gente, voltando aqui pro raciocínio, esse álcool etílico, não necessariamente porque ela foi embriagada, ela estava embriagada. Não, isso é produto da fermentação. Quem nunca viu falar sobre bebida alcoólica? Fermentação de bebida alcoólica, é isso. Nada mais do que a fermentação por meio dos micro-organismos. Ali, bactérias e fungos fazendo a fermentação, e o produto disso é o álcool etílico. Então, essa pequena quantidade que foi encontrado é de origem da decomposição do corpo. Acontece a fermentação ali no corpo também. O corpo está ali, natural. Natural, exatamente, natural. E agora um outro porém que eu vou trazer para vocês, por que eu trouxe isso aqui? Porque dependendo da resposta dessa tabela aqui, dessas substâncias presentes no corpo da Vitória, isso poderia explicar. Eu vou trazer uma interrogação para vocês reflitam. Isso aqui, na tabela que eu tirei do inquérito dela, diz que não tem nenhuma substância detectada, correto? Certo. Beleza. Ai, perdão. Já pode mudar, não? Quase. Pode mudar. Eu já vou falar coisa. Ali, naquela tabela, consta que não foi detectado nada. Mas 2 empecilhos que podem explicar a retardação ali do desenvolvimento das larvas é a presença de substâncias tóxicas no corpo. Tá? Isso pode ser um indicativo gigantesco. Tá? Ali, às vezes, na tabela condiz que não, né, que não foi detectado. Mas se ela tivesse alguma substância tóxica, isso poderia explicar o retardamento das larvas lá. Tá? Certo. Então, na verdade, eles são harmônicos também, são informações são harmônicos. Compatíveis. Exatamente. Ali, o que acontece, né? Talvez, se o laudo toxicológico dela tivesse alterado, se ela tivesse uma substância no corpo, as larvas, ao se alimentar do cadáver, eles consomem essa substância. E por isso que retarda, às vezes, dependendo da situação, o desenvolvimento delas. Tá? Isso é uma reflexão que fica para vocês. Lá foi dado como se não tivesse nada substância. Mas o desenvolvimento das larvas foram retardados. E aí? Quem explica? Será que foi por conta do cadáver estar oculto, vamos dizer, em um lugar escondido? Muito provavelmente, né? Ou uma substância presente ali no corpo dela. Tá. Entendeu? Por isso que eu botei o nome de empecilho ali, um implicativo, né? Isso implicativo. Pode e só para trazer uma outra forma de utilização da entomologia forense, justamente esse. Utilizar as larvas que são retiradas do cadáver, quando é levada para o laboratório para fazer análise dessas larvas, a gente consegue saber se na larva tem uma substância X. Tá? Você consegue fazer esse exame também no inseto? No inseto, exatamente no inseto. Olha que legal, pessoal. Olha isso, gente. O cara que trabalha com isso, ele consegue saber. Eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes o cara morreu ali, né? Teve uma overdose. E ali tem a presença das larvas ali. O cara retirando para fazer análise dessas larvas, através da análise da larva, não estou falando do cadáver, nem da amostra do cadáver, estou falando a amostra da larva, a larva em si,
ele fazer Certo. análise da larva, ele consegue saber se aquela larva, por exemplo, teve o contato com alguma, por exemplo, uma droga, que começa com C, por exemplo. Um toxicológico também. É um toxicológico na larva. Entendeu? Às vezes o cadáver. O porquê disso, gente? Às vezes o cadáver está num nível de putrefação, num estado avançado, que isso impossibilita uma análise. Entendeu? E é isso que eu quero chegar no ponto para vocês. Não é tão fácil como um perito. Ser perito é desafiador. Grava essa frase. Ser perito é desafiador. Toda cena que você vai é um desafio diferente. Por quê? Porque você lidar com amostra biológica são amostras que são de origem humana ali. Estou falando assim, humana assim, quando é relacionado a um crime, né? Exatamente aquilo ali é de uma pessoa. São de uma origem humana. Então, quando você deixa uma amostra biológica ali no meio ambiente, ela está exposta a temperaturas, ela está exposta a insetos, a decomposição também. Entendeu? Aquela digital que você deixa ali, ela sofre alterações climáticas, por exemplo. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, quanto mais tempo você deixa uma impressão digital ali, por exemplo, num carro, quanto mais tempo passa, aquela impressão digital ela pode ser comprometida. Certo. Entende? Isso para qualquer amostra biológica. Sangue também pode. Quanto mais tempo aquele sangue está ali, parado ali, exposto ali, mais ele pode ser comprometido. Mas é por causa dos processos transformativos, tanto do ambiente quanto naturais, certo? Entendi. Exatamente. A amostra sofre alterações também, gente. Então, por exemplo, um cadáver em estado de putrefação, eu pude ter a oportunidade de estar algumas vezes dentro do IML, em salas específicas, onde só tinha um cadáver nesse nível de putrefação, que é terrível, porque a fase que a Vitória foi encontrada, o início dessa fase que ela foi encontrada, com o liquativo, uma característica específica dessa fase é o odor fétido. Aquilo ali é de um tamanho característico. É por isso que as larvas geralmente aparecem naquela fase, porque o odor é muito forte. Então, é exatamente isso. Então, isso também, gente, serve para fazer, por exemplo, que nem aconteceu no caso da Vitória, e vocês presenciaram isso. É difícil até de fazer uma análise, por exemplo, de você encontrar se teve ou não um abuso, por exemplo. Porque a análise do suspeito que fica no cadáver, ela é comprometida com a decomposição. Entende? Ela é comprometida com a decomposição. Mas não seria prudente tentar recolher, por exemplo, até mesmo para... Olha, doutora, para mim tudo é válido. Se tivesse que fazer a exumação para fazer reanálise, é bom fazer. Bom, é mesmo? Eu achei, exemplo, olha que interessante. A essa altura ainda seria possível, doutor? Sim, tem. É o que eu falei com a senhora. Existem milhares de outras ferramentas além do que a gente imagina como convencional. Antropologia forense, que trabalha com esqueleto humano, por exemplo. Se ela está lá, esqueleto, através dali de alguns exames no esqueleto, consegue se descobrir várias outras coisas, né? Nossa! Entendeu? Tá? Então tem essas gradativas assim que doutor, pode ser. Aproveitando assim, falando que dá para localizar com tanto tempo, eu estou aproveitando para ver a dúvida do chat, né? Existe algum indicativo de que o corpo de Vitória teve contato com produtos químicos, por exemplo, como água sanitária, doutor? Uhum. Então, lá especificamente, não, no laudo, isso não aparece. Por quê, gente? Porque o corpo ele é retirado ali da região da cena do crime e é levado para o IML. Quando chega lá, o corpo é lavado, ele precisa ser lavado, assim, lavado que a gente fala é banhar com água, para você remover. Olha que interessante, pessoal. Isso eu vou dar um adendo depois, já que a senhora tocou nesse assunto, eu vou dar um adendo. Assim que o corpo é levado para lá, o corpo é banhado, precisa ser banhado para quê? Para limpar a sujidade. O que seria sujidade? Lama, essas coisas assim. Por quê? Porque o necropsista que está ali fazendo a necrópsia, ele precisa fazer análise criteriosa de cada lesão no corpo, tá? Ele tem que rodar o cadáver, ele tem que virar o cadáver, olhar todas as regiões para saber se teve lesão em outras regiões não visíveis, por exemplo, ali, para saber se de fato aconteceu. Porém, o corpo ali, por ser lavado, às vezes ele também tem um contra isso. Por quê? Às vezes você, lavando ali, você pode remover alguma coisa. Tá? Por não é feita a coleta desses materiais anteriormente, na cena do crime. Por isso que está o perito de local de crime. Ele vai fazer a coleta lá. Ele faz isso no local do crime. Tem coisas que os peritos já fazem no local do crime. Olha que interessante, pessoal. Entendi. Eles fazem uma análise prévia ali da dinâmica, a posição. É possível fazer algo como uma raspagem ou uma coleta? Sim. Ele leva aquela malhetinha que vocês veem em CSI,
com materiais e instrumentos que eles podem usar para coletar fio de cabelo, coletar amostra de certas regiões, suaves, né? Suave, para quem não sabe, gente, é aquele cotonete, vamos chamar de cotonete. Ai, pessoal, eles já sabem, doutor, porque eu já tive uma live tentando explicar para o pessoal o que era Então, Lelo, virou até piada no nosso canal. O suave, ele nada mais é que, assim, fazendo uma analogia rápida, um cotonete, porque a gente chama de suave, mas aquilo ali é um cotonete, né? Ele tem algum reagente? Não é um cotonete simples? Não, ele é um cotonete simples, tá? Às vezes certo. a única diferença que muda é que às vezes o cotonete simples, ele é feito de algodão natural, né? Que é aquele algodão que a gente está acostumado, mas também tem suaves, que esses cotonetes que eles são feitos de, não é algodão, mas é um algodão sintético, fibra sintética, entendeu? Então, tem alguns que tem essa diferença, tá? Então, uns algodão... Doutor, eu sei que eu nem quero abusar do doutor, mas vamos voltar. Não, então, agora vamos voltar para a nossa live. Doutor, eu estou aqui para esclarecer. Não, porque senão a gente vai acabar abusando do doutor. Vamos voltar aqui para o nosso cronograma, porque eu e a Mari, a gente é número 1 e não terminar nossos roteiros, né, Mari? Então, vamos lá. Como é que a entomologia pode ajudar a gente aqui agora na cronologia, que é o slide dessa vez, para o pessoal continuar com a linha de raciocínio sobre os insetos e como isso trabalha a favor da ciência? Ó, vamos falar aqui agora. Eu fiz um rápido, assim, vamos dizer assim, um roteiro aqui rápido, assim, de uma hipótese, por exemplo, tá? Isso aqui é uma hipótese, tá, gente? A gente não tá batendo martelo falando, é isso, aconteceu isso, tá? É o que eu falei, todas as provas, elas precisam ser analisadas perante todas as circunstâncias, para se montar uma dinâmica, tá? Aqui, ó, eu botei aqui fatos, né? Fatos, o que é fato? Fato é uma coisa que já foi constatada, foi aquilo, é a verdade. Tá, desaparecimento... É uma verdade cientificamente comprovada. Exatamente. Madrugada. Desaparecimento. Madrugada, 26/27. Foi mais ou menos o horário que ela sumiu, né? A gente julga, assim, de acordo com os horários ali no inquérito, a gente julga mais ou menos, assim, 00:30, por exemplo, assim, né? Mais ou menos o horário do sumiço. Corpo encontrado aí, 5 de março já. Mais ou menos aí, de acordo com os laudos periciais ali do próprio perito local de crime, 16h26, tá? 4h30, mais ou menos, assim, do dia 5 de março, né? E aí a gente entra na estimativa de médico legal, né? Que é o tempo que ela já está morta, né? A exposição da fauna cadavérica, que eu botei aqui de novo porque aparece no laudo, quando eles vão falar de medicina legal e tempo de pós-morte, o tempo que ela já está morta, aparece aqui o tempo de exposição a insetos, né? Então eu botei aqui, só para vocês visualizarem tudo numa única tela. Tempo de morte, 5 a 7 dias antes do achado. Quer dizer, no caso aqui, antes da necrópsia já, né? Porque o perito, quando ele lauda lá, antes da necrópsia, ele bota 5 a 7 dias até o dia da necrópsia, que é o momento que vai acontecer, né? E aí eu botei aqui tempo de dia 27 de fevereiro até 1º de março, que dá mais ou menos entre 5 e 7 dias, mais ou menos. Que é o tempo que ela já está morta. A gente extrai do próprio processo. Agora eu vou fazer uma linha do tempo aqui com vocês. Vitória foi achada dia 5, não foi? Dia 5 de março, como eu botei ali, 5 de março. A fauna cadavérica, segundo o perito, quando ele constou lá, ele constou que a fauna cadavérica era em 24 e 48 horas. Como é que é isso? Volta aí 24 e 48 horas comparado com 5 de março. Dá aí para vocês. Não vai dar, a gente vai estar aí falando, não vai dar, vai ter que, aí entra na hipótese do cativeiro. Exatamente, tá vendo? Entra naquela hipótese, doutora, não só do cativeiro, mas aonde que estava o cadáver dela. Já... O corpo estava. Ó, aqui, 5 de março, né? 5 de março foi uma quarta-feira, desculpa. Foi uma quarta-feira. Se a gente voltar aqui no calendário do dia 5 de março, a gente vai estar falando de dia 4, terça, ou segunda-feira, dia 3. Ou seja, o corpo dela teria que ter sido desovado, segundo a fauna cadavérica do perito, entre o dia 3 e o dia 4 na região de mata. Olha que informação. Gente, engraçado, né, Mari? Que câmeras desse dia 3 ou dia 4 não se pede no processo, Exatamente. Né? Cadê a câmera? Cadê as câmeras desse dia? Não é só do dia dos fatos, gente. Essas imagens, né, Mari? Tem as imagens ali da região. É uma região muito específica que ela foi localizada. E poderia ajudar exatamente nisso. Exatamente. Se aqui a fauna, o perito ele traz a informação o que as provas técnicas estão falando, né? Se ele falou aqui para mim que a fauna cadavérica foi entre o dia 20, foi entre 24 e 48 horas, significa entre 2 dias ou 3 dias,
quer dizer, 1 dia ou 2 dias, foi mal. Isso aí cairia, sabem quando, gente? Entre dia 3 e 4 de março. Ela teria que ser desovada entre o 3 e 4 de março. Então, aí não dá, aí é isso que eu estou falando, era outra data que se poderia procurar pelas imagens. Exatamente. Agora que eu falo, foi levado. Agora eu falo para a senhora, isso não é uma coisa de grande importância, de tipo assim, destrinchar essa informação que eles trouxeram no laudo? Porque se a fauna cadavérica fala entre 1 a 2 dias, eles podiam procurar, sei lá, intensificar as buscas, por exemplo, por provas, câmeras, por exemplo, entre o dia 3 e 4 de março, para saber que aquele indivíduo ali foi lá desovar o cadáver. Não, e eu acho que ela tem que ser levada em consideração, porque uma vez até a Mari pode falar pra gente, eu vou fumar um cigarro, gente, enquanto a Mari explica. Se a informação consta no laudo, é porque relevância judicial e jurídica ela tem. Exatamente. E se eu coloco essa informação sobre os estados das larvas e qual o período, é porque isso tem que ter relevância, não é um elemento? Exatamente. Isso é um elemento em tanto. Porque isso, é o que eu falei com a senhora, isso pode construir uma cronologia na hora de uma investigação, direcionar aqui, a ordem cronológica dos fatos. Exatamente, isso pode direcionar, gente, a investigação para um dia específico, por exemplo. Aí eu botei aqui, né? Se a gente for abrir o calendário, trabalhar com o calendário para vocês, facilita. Né? A gente já falou que ela foi achada dia 5 de março e que a fauna cadavérica está aí dizendo aí pra gente que é entre o dia 4 e o dia 3. Então ela foi desovada entre o dia 3 e o dia 4. Mas o perito, se vocês olharem ali o inquérito, o perito diz pra gente que ela já está morta de 5 a 7 dias. Vamos voltar 5 dias desde o dia do achado dela? 5 dias? Ó, 4, 3, 2, 1. Sabe quanto que tá dando? Entre o dia 28 e o dia 1º de março. Dia 28 e 1º, exatamente. Aí, gente, é muito tempo. Exatamente. E ela foi levada no dia 27. Exatamente. Dia 23 para 27. Agora vocês trabalham a cabecinha de vocês comigo no seguinte. Se o corpo dela foi desovado entre o dia 4 e o dia 3, olha no calendário, entre o dia 4 e o dia 3, e ela tá morta mais ou menos até o dia 28 aí, e o resto dos dias anterior ao dia 3 e dia 4. Mas isso é o nosso problema, né, Mari? Né? Cadê? Aonde que estava? Por isso a hipótese do corpo estar oculto e em uma região que, por exemplo, gente, o cadáver, segundo, eu acho que se eu não me engano, até mesmo no depoimento de algum guarda, ou mesmo do pai da Vitória, que eu vi ele falando isso no podcast, é que ele passou pela mesma região que ela foi encontrada e ela não estava lá. Tá? Olha, doutor, parando nesse ponto dela não estava lá e unindo com a opinião aqui do chat. Uhum. Se o senhor pudesse apostar, ela estaria dentro de um caminhão, seria possível, ou dentro de um freezer? Porque ou o freezer iria interromper, haveria características físicas da pele, ou, por exemplo, dentro de um caminhão impediria, seria suficiente para impedir o acesso das moscas? Porque isso também ajudaria, não ajudaria os insetos para a gente descobrir? Entendi. Sim, com certeza. Aqui, o meu questionamento é o seguinte: se ela talvez estivesse num lugar refrigerado, talvez o corpo dela não estivesse num estado de decomposição mais avançado do jeito que estava, né? Então a gente já pode eliminar que não estava no freezer, igual o pessoal falou no chat. Bom, na minha concepção, no meu ponto de vista, o corpo estaria um pouco mais conservado do que estava. Aí, pessoal, tá vendo? Porque, para pensar comigo, gente. A decomposição, eu conversei com vocês aqui na live, que a decomposição ela acontece por N motivos, e um dos motivos principais da decomposição é por micro-organismos, bactérias, fungos. Enfim, onde eu quero chegar com isso? Quando você, desculpa, na casinha de vocês, compram, por exemplo, uma peça de carne, como é que vocês acondicionam ela? Ou na geladeira ou congelando, porque são 2 processos que vocês fazem para retardar o crescimento de micro-organismos, tá? Ou seja, retardar a putrefação, a decomposição daquela carne. Então, se você me diz que você acondicionou um corpo, armazenou um corpo num caminhão frigorífico, numa região de resfriamento, você diz para mim que você está parcialmente retardando a decomposição do corpo dela. Talvez o corpo não estivesse tão avançado. Então, vamos dizer, que nem eu falei para a doutora, os fenômenos cadavéricos, eles são fenômenos agressivos. Talvez eles não estivessem tão agressivos. Já desse para ver o rosto, desse para ver mais o rostinho dela, algumas sinais ela não teria tanto. Tá me entendendo?
Entendi. Isso preservaria mais o corpo dela. Nesse quesito, sim, preservaria mais o corpo dela. Agora, o que eu sempre falo com a Mari, a gente conversando, eu falo, Mari, Alex, não creio que como um entendedor assim dessas ferramentas forenses, algumas parte técnica, vamos dizer, técnica científica, não acho que certas pessoas suspeitas, vamos dizer melhor, teriam a expertise de falar assim, doutora, vamos acondicionar esse cadáver aqui num local fechado, porque isso aqui vai impedir o acesso das moscas. Pô, pelo amor de Deus. Não é um pensamento comum, né? Gente, isso aí é um pensamento não comum, realmente, não comum. A pessoa tem que ter um nível de conhecimento, tá? Ou é o que eu falo com a Mari. Na maioria dos casos que eu vejo que acontece, que nem, por exemplo, pode ser o caso da Vitória, é que no intuito do suspeito ocultar o cadáver, esconder o cadáver, né, ele acabe inibindo a chegada dos insetos ao cadáver. Por exemplo, ele jogar o cadáver numa mala para esconder o cadáver, ele sem querer acaba não deixando as moscas chegar no cadáver. Isso pode acarretar o que acarretou no caso da Vitória. Vamos dizer que eles tentaram ocultar o cadáver dela e acabou que eles não deixaram as moscas chegarem no corpo, por exemplo. Né? Não, às vezes, não proposital, eles causam essa situação, essas circunstâncias. É o que eu falo para vocês. Tá vendo como é que o ambiente é importante? Dependendo da circunstância que você põe o cadáver, expõe o cadáver, ele pode mudar todas as condições, que nem a gente está falando agora do cadáver sendo refrigerado, por exemplo. Certo. Né? Se o cadáver estivesse sendo refrigerado, talvez a conservação dele tivesse muito maior do que está. Entendi. Né? Eu dei uma olhada rápida aqui, só para responder a Márcia ali. Não foi encontrado, como posso falar, alimentos no estômago dela, tá? Foi feito assim, uma análise no estômago, assim como eu falei do útero para ali no cadáver, as cavidades, gente, como órgãos, tipo estômago, útero, bexiga, essas coisas, elas são analisadas durante uma necrópsia. Né? A maioria das vezes tem que ser analisado para saber. E foi analisado e está descrito no laudo, inclusive, né? Não, está descrito no laudo que não tinha. Ela não tem conteúdo, não é algo assim, Mari? Não tinha conteúdo. Isso. Não tinha conteúdo, e o conteúdo que tinha era hematóide. Hematóide vem da palavra hematologia, que vem da palavra sangue, tá? Ah, então, você falou isso. Exatamente, eu vi a Mari falando isso. A Mari falou isso. A Mari falou isso a vocês. Então, isso é importante. Doutor, para ficar mais completa ainda essa necrópsia, o ideal seria se tivesse aberto também a parte intestinal, né, da Vitória, para ver se realmente... Exatamente, tem bolo fecal, por exemplo, né? Quanto tempo que o ser humano... tá vendo que detalhes, às vezes, são coisas que podem trazer informações úteis pra gente numa investigação, assim como as moscas, as larvas são uma situação, mas fenômenos cadavéricos, eles falam muito, às vezes. Então, só basta a pessoa estar ali com um olhar crítico para ver, será que isso aqui é importante? Será que isso aqui vai me ajudar no caso? Esse do bolo fecal, por exemplo, que a Mari citou. Né? Será que tem bolo fecal? Quanto tempo que o ser humano faz essa digestão do alimento? Há quanto tempo que ela comeu? Isso poderia ajudar para saber da descoberta de um possível cativeiro, né, gente? Exatamente. Tá? Exatamente. E aí, eu falo para vocês, será que o cadáver dela estava acondicionado num lugar, por exemplo, uma mala, numa casa, um cativeiro, por exemplo? Um cativeiro poderia muito bem. Sabe por quê? O cativeiro, ele tem características ideais para você isolar uma pessoa. O intuito não é isolar ela. O intuito não é isolar, fechar janelas para evitar que o pessoal meio externo ali escute o que está acontecendo ali dentro do cativeiro, por exemplo, gritos, odor, por exemplo. Então, ao momento que você isola essa casa, você pode também estar isolando o cadáver, por exemplo, de insetos. Tá? Perfeito. Um cômodo fechado, por exemplo, poderia também se enquadrar numa circunstância onde os insetos poderiam não conseguir chegar no cadáver. Porque pela posição que o corpo dela foi localizado em mata, né, dá a impressão que ele ficou, né? Talvez num quarto ou em algum local. Exatamente. Ele não tinha. Ele também não trazia aspecto que já estava. Que tinha sido arrastado ou coisas desse tipo.
Então, essa questão é o que eu falo. Às vezes o suspeito não teve a expertise técnica. Aquilo acarretou foi por uma circunstância que ele fez sem querer, na tentativa de ocultar o cadáver. Ele acabou. Vou contar uma situação hipotética aqui. Vamos supor que o cadáver estava no cativeiro, aconteceu a situação toda, desviveu a pessoa ali. Pum. Aí eles não podem tirar aquele cadáver dali de dentro até eles encontrarem um lugar para desovar o corpo. Perfeito. Esse tá me entendendo agora, doutora? Esse momento esse momento deles pensarem o que a gente vai fazer agora. É o momento que, por exemplo... Doutor, eu acho que até vai pontuar. Por que a gente está falando isso? Porque a gente sabe que o local que ela foi localizada não foi o local que ela foi desvivida pela ausência de todos os líquidos e com todos os fluidos corporais do local. Eu falo para a senhora, se ela foi desvivida naquela região de mata ali, pode me apresentar esse suspeito, porque é a pessoa mais limpa que eu conheço. O cara não derramou uma gota de sangue na cena do crime. Não existe a possibilidade. Não existe, então, exatamente. Tá. Exatamente isso. A senhora trouxe um local. E isso é uma das circunstâncias ali na análise que sugere que ela foi movimentada, foi desovada ali. Não desvivida ali. E o doutor também analisou todo o processo. O doutor sabe que a casa do acusado, do atual acusado, e o carro também não condizem, assim como o local de mata, como um possível local para a cena do crime. Exatamente. Exatamente isso que a senhora falou. O que eu falo, às vezes a gente debatia, eu via as pessoas debatendo sobre a hemorragia interna e externa. Gente, é muito agressivo falar isso, mas uma lesão no pescoço, eu ia falar a palavra certa, mas não vou falar. Vou usar essa aqui para vocês. Uma lesão no pescoço, onde eu frisei para vocês que o pescoço é uma região sensível, onde tem os vasos um dos vasos mais importantes do ser humano é no pescoço. Uma artéria, ela tem a capacidade de jorrar sangue numa altura que vocês não faz ideia, tá? A artéria, ela é só Vai no teto, né? Como disse o delegado. Vai no teto. E eu não... Foi um dos únicos motivos que eu dei razão para ele, que ele falou uma coisa coerente quanto ao caso. O sangue ir no teto, realmente, na artéria, é plausível. Porque, gente, qual é a classificação de artéria? A artéria, tudo no corpo humano, a artéria no corpo humano é tudo aquilo que sai do coração pro corpo. O sangue sai do coração pro resto do corpo. Então, imagine o coração dando aquela bombeada que ele dá, saindo pela artéria. Você imagina a pressão que o sangue vai sair no vaso sanguíneo. Aquilo ali jorra sangue. E um coração jovem, ela com adrenalina, né? Exatamente. Tudo isso. Eu posso passar o slide aqui, doutor? Pode. Então vamos lá, pessoal. Vamos entrar à conclusão, porque depois a gente vai começar a falar da dona Edna, hein? Doutora, deixa eu fazer só uma pergunta rapidinho. Muito obrigada, João. O pessoal está falando muito no chat sobre a exumação. Doutor, você acha que se o corpo da Vitória fosse exumado hoje, 7 meses depois, seria possível ainda, seria relevante fazer essa exumação? Olha, eu acho, assim como acontece em diversos casos que a gente vê ter cadáver sendo exumado depois de anos, é uma análise plausível, porque, assim, para vocês entenderem, né? Cara, a gente tentar com as nossas últimas forças, assim, vamos dizer, as únicas análises que pode ser feita, se tiver que ser feita, eu acho plausível, eu acho que tudo é válido, sabe, assim, nesse quesito de fazer análise, se vier a trazer uma informação, nossa, show de bola. Mas o que é que eu estaria procurando nessa altura, doutor? Desculpa a minha ignorância, porque eu falo do ponto de vista como eu não tenho conhecimento de vocês, porque eu fico pensando, poxa, se já estava adiantado o estágio de decomposição para o DNA, o que é que eu estaria buscando possivelmente numa exumação? Porque eu sou leiga, eu não compreendo. Eu acho que já está tudo perdido, vamos usar o termo bem leigo. Explica para vocês, gente, o que a gente poderia localizar e buscar por. Olha, como eu falei de diversas outras áreas ali, a gente tem a antropologia forense, tá? O que é antropologia forense para vocês? Antropologia nada mais é do que o estudo em si do esqueleto humano. Então, querendo ou não, o esqueleto humano, ele pode, através de alguns comportamentos ali, alterações, vamos dizer assim, comportamento não, porque já está desvivido, então, alterações ali no esqueleto, ele pode se entender diversas coisas. Lesões, por exemplo, em alguns ossos, tá? Você pode fazer alguns exames através de, por exemplo, uma medula óssea, por exemplo. Medula óssea, para quem não sabe, eu vou explicar rapidamente a anatomia aqui. Aonde são produzidas células sanguíneas no corpo humano?
dentro da medula óssea, gente, dentro do osso. Tem osso que faz a produção de todas as células do corpo humano. Todas as células do corpo humano. Elas saem da medula óssea e fazem a maturação em outro lugar do corpo. Tá? Então ali a gente pode, talvez, possivelmente extrair um DNA, tá? A gente pode... Entendeu? No caso da Vitória, se tiver em ausência um DNA, uma amostra... Daria para ver, porque a gente tem a ausência da tomografia. Daria para ver, por exemplo, se houve um projétil, se houve uma lesão de tiro, com certeza. embora o laudo... E até Com mesmo, certeza. doutor, os golpes que foram desferidos contra a Vitória, eles teriam deixado algum resquício ósseo que a gente pudesse ter confirmação, algo assim? Pode ser feito a exumação? Pode, com certeza. Ali, dois que eu vou falar que já está no laudo, está no IML, que eu relatei, foi ali no... Olha isso que interessante, gente. Os golpes os desferidos na Vitória foram no lado esquerdo dela, tá? A Mari deve ter comentado isso aqui, eu vi ela comentando, ela falou muito com vocês, conversou muito com vocês. Foi desferido do lado esquerdo dela. A Vitória, ela tem uma lesão específica no lado direito dela, que eu chamo mais ou menos da mandíbula. Sim, aqui nessa região, né, Mari? Sim, na região da mandíbula, a parte de baixo, onde a doutora acabou de coçar, inclusive. Mais ou menos não, mostrando aqui pro pessoal, bem nessa região aqui. Exatamente ali, naquela região. Entende? Essas lesões ali, por exemplo, eu já vi até alguns peritos especializados aí em medicina legal trazendo sobre como é que eu posso falar? Sobre desferimento de facada mesmo, né? Aqui na própria que... Porém, no laudo do IML já me traz uma informação diferente. Como se fosse uma contusão, tipo, como se fosse uma contusão por um objeto pesado, sabe? Que no laudo tem essa diferença. Tem essa informação. Ali, como eu falo conversei muito com a Mari, dependendo do objeto que é utilizado ali vamos falar traumatologia forense, sobre traumas, né, que objetos podem trazer ali ao usar. A facada em si, eu vou utilizar esse termo não técnico para vocês compreenderem melhor. A facada em si, ela gera um tipo de lesão específica no cadáver, beleza? Assim como outros objetos podem gerar lesões específicas no cadáver. No caso dela, ela teve uma lesão específica ao lado direito da mandíbula, onde a doutora estava mostrando ali, do lado direito, na mandíbula embaixo, como se fosse perto da boca. Eu lembro, e olha que interessante, eu lembro até como, de cabeça, assim, sem ver, eu lembro como é que foi datada a frase lá. Tá exatamente assim: descontinuidade da pele na região de 3 centímetros. Isso significa ali pra gente que teve mais ou menos um corte ali, provavelmente decorrente da lesão que ela teve ali, um impacto. Ela teve um impacto por um objeto pesado ali, que aí a gente não consegue saber qual objeto, mas o tipo de objeto, né? Por exemplo, um pedaço de madeira, sim, dá para ter uma ideia. Uma barra de ferro. Para a gente voltar aqui para o tema da live da entomologia, a conclusão que a gente tem aqui, então, é sobre a questão da ordem cronológica, dos fatores ambientais. Acabou que a conclusão aqui, que eu botei para vocês, a gente foi discutindo durante a live. Que nada mais é do que, no final, vocês vão acabar compreendendo isso aí. Nada mais é do que são fatores que vocês precisam compreender, tanto a decomposição, quanto a entomologia forense, quanto outras ferramentas convencionais. As condições climáticas na qual o corpo está inserido pode modificar a situação. E eu vou mostrar para vocês agora, na prática, para vocês aqui no slide. Ali, eu botei ali, ó, temperatura alta ou baixa, umidade alta ou baixa, presença de oxigênio pouco ou muito. Tudo isso que o corpo está submetido pode alterar, ter uma alteração ali no corpo.